Uma separação que deu origem a uma maldição. Foi esse o ponto de partida de um caso impressionante que levou uma jovem a ser submetida a um ritual de exorcismo em uma cidade do sul do Brasil. Mas que tipo de maldição foi essa? E será que o exorcismo funcionou? Descubra os detalhes dessa história com um final surpreendente. Aqui, no News Web Doc. Você acredita que uma maldição pode atravessar décadas e se manifestar com fúria durante um casamento? Hoje, no News Web Doc, você vai conhecer um dos casos mais assustadores já registrados no Brasil. O exorcismo de Farroupilha, um episódio real que deixou marcas físicas e espirituais, e até hoje assombra quem visita o local. Uma história de obsessão, fé, terror e libertação, que começa com um coração partido e termina com um grito que ecoou pela Serra Gaúcha. Prepare-se para mergulhar nessa narrativa sombria. Mas antes de começar, já se inscreveu no canal? Se você curte histórias reais de possessão, exorcismos e lugares assombrados, se inscreve agora, ativa o sininho e deixa o seu like para fortalecer o canal. E claro, comenta aqui embaixo se você já ouviu falar desse caso, ou se conhece outras histórias sobrenaturais que merecem virar vídeo aqui no News Web Doc. Seu apoio é essencial para a gente continuar trazendo conteúdo de arrepiar. Então já clica no botão de compartilhar e manda esse vídeo para aquele amigo que ama o sobrenatural. Agora sim, vamos voltar no tempo até o ano de 1930 e abrir as portas do antigo santuário de Caravaggio, onde o mal tentou resistir, mas foi vencido. Farroupilha, Rio Grande do Sul, ano de 1930. No coração da Serra Gaúcha, um jovem casal vivia um romance intenso. Eles estavam noivos, fazendo planos para o futuro, sonhando com o casamento e uma vida juntos. Mas tudo mudou de repente. Após uma discussão séria, os dois se desentenderam de forma irreversível. O relacionamento chegou ao fim, e o noivado foi desfeito. O rapaz, tomado pela mágoa, virou-se para a ex-noiva e declarou em tom ameaçador: "Agora você pode rir, mas no dia em que decidir se casar, algo muito estranho vai acontecer com você." Anos se passaram. A jovem seguiu em frente, reconstruiu sua vida e se apaixonou por outro homem. Decidiu finalmente se casar. Tudo correu normalmente durante a cerimônia religiosa, até que os recém-casados deixaram a igreja. Foi então que o verdadeiro pesadelo começou. Poucos instantes após sair da igreja, enquanto ainda recebia os cumprimentos dos convidados, a noiva caiu desacordada repentinamente, sem qualquer motivo aparente. Ela foi levada às pressas para a casa de vizinhos próximos, onde permaneceu inconsciente por um longo período. Quando finalmente recobrou a consciência, algo parecia ter mudado para sempre. A partir desse momento, a jovem jamais voltou a ser como antes. Com o passar dos anos, sua personalidade tornou-se cada vez mais apagada. Ela parecia mergulhada em uma tristeza constante, em um estado de melancolia profunda. Nem mesmo o nascimento dos filhos trouxe alegria ao seu coração. Era como se a maldição lançada pelo antigo noivo tivesse de fato se cumprido. Eventos ruins passaram a cercá-la constantemente, e situações estranhas se repetiam com frequência. Em uma ocasião, ela desapareceu por horas e foi encontrada escondida em meio ao mato, sem explicar o motivo. Ao entrar em igrejas ou capelas, era dominada por um pânico irracional. Saía correndo desesperadamente, como se algo invisível a ameaçasse. Com o tempo, seu comportamento se agravou. Passou a apresentar sinais de agressividade. Durante uma missa, na presença da própria família, ela começou a proferir blasfêmias com uma voz que não parecia humana, gutural, profunda e completamente diferente da sua. Diante de todos esses acontecimentos, o padre Teodoro Portolã e o bispo José Baré concluíram que se tratava de um caso claro de possessão demoníaca. A única solução seria um ritual de exorcismo. O padre solicitou oficialmente a autorização da igreja e, após obtê-la, iniciou os preparativos. Como parte do processo de purificação exigido, ele viajou até a cidade de Garibaldi para confessar-se.
As freiras que o auxiliariam também passaram por rituais de consagração espiritual. No ano de 1947, no dia e horário estabelecidos, a jovem foi levada até o santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, montada em um cavalo. Embora a distância fosse curta, menos de 6 quilômetros, a jornada foi estranhamente longa. Durante o trajeto, a mulher tentava fugir. Por diversas vezes ela se atirava do cavalo, corria em direção ao mato e precisava ser contida. Era como se uma força dentro dela se recusasse a chegar ao santuário. Quando chegaram ao santuário, o padre prontamente trancou as portas, evitando qualquer tentativa de fuga. O local escolhido para o ritual foi a sacristia, situada à esquerda do altar principal. Do lado de fora, fiéis se reuniram para formar um círculo de orações, intercedendo em silêncio. O exorcismo seguiu as orientações formais contidas no Rituale Romanum. Vestido com sobrepeliz e estola roxa, símbolos da autoridade eclesiástica, o padre Bortolã iniciou o ritual traçando o sinal da cruz sobre si e sobre todos os presentes. Em seguida, aspergiu água benta nos que estavam na sacristia, consagrando o ambiente. Ele deu início à ladainha de todos os santos, invocando a ajuda divina, e com firmeza, começou a ordenar que o espírito maligno deixasse o corpo da jovem. O exorcismo durou aproximadamente 8 horas. Durante todo o processo, a jovem gritava blasfêmias, cuspia contra o crucifixo, tentava agarrar os pés do padre e zombava das orações com uma voz que não parecia a sua. Já perto do final, ela começou a provocar os presentes, insultando-os com palavras que não faziam parte de seu vocabulário usual. Uma das freiras ali presentes passou mal e precisou ser retirada do local. A batalha espiritual entre o sacerdote e a entidade parecia interminável. Mas então, a jovem caiu no chão e começou a emitir sons animalescos, semelhantes a rosnados de um cão furioso. Nesse momento crítico, os presentes recitaram uma prece a Nossa Senhora, e uma hóstia consagrada foi colocada sobre o peito da possuída. Foi então que a jovem soltou um grito ensurdecedor, e diante de todos, uma sombra escura pareceu sair de seu corpo. Instantes depois, os vidros de uma das janelas explodiram, e as grades da sacristia se entortaram como se tivessem sido forçadas por algo sobrenatural. Ali, todos compreenderam. Ela havia sido liberta. Nas semanas seguintes, Padre Bortolã recolheu-se para um retiro espiritual, buscando renovação e purificação da alma. Há relatos de que a jovem voltou a frequentar a igreja, sempre de joelhos na hora da comunhão, como forma de agradecimento àqueles que a ajudaram. A identidade da mulher exorcizada jamais foi revelada, um segredo guardado pela igreja até hoje. A sacristia onde tudo aconteceu pertence ao antigo santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. O espaço foi reformado e hoje está aberto à visitação pública. O local recebeu o nome de Espaço Livrai-nos do Mal, onde se pode ver objetos religiosos e, ainda hoje, as grades retorcidas da janela, por onde dizem, o demônio foi expulso. Com todos os envolvidos já falecidos, o exorcismo de Farroupilha segue sendo uma das histórias mais contadas da região, alimentando o imaginário popular por gerações. Mas o mistério das grades permanece. O que realmente aconteceu ali? E você? Acredita ou não? Se souber de mais detalhes sobre essa história, compartilhe com a gente nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações. Isso ajuda muito o canal a crescer. Confira outros vídeos do canal. Temos sugestões nos cards finais e também na descrição. Nos vemos no próximo episódio da News Web Doc. Até lá!